A Gislaine Lima, minha xará, tem 2 filhos. No final do ano passado, viu os 2 usando essas pulseiras. Até ela saber o significado, tudo bem. Até que um dia, ela viu uma reportagem na internet alertando os pais sobre os significados de cada cor. Procurei saber deles se eles sabiam o que significavam aquelas pulseiras. Pra minha surpresa, na escola da minha filha, que tem 6 anos, eles estavam brincando, e a explicação que ela deu foi que quando o menino estoura uma pulseira, a menina ficaria apaixonada. Apesar de não usarem a conotação sexual, mas já tinha um significado pra eles. A partir daí, expliquei e pedi pra que não usasse mais. Como vocês mesmos disseram, para as crianças pode até não ter significado que tem pros adultos e adolescentes, mas dizem que basta estar usando para estar participando, e se pega um louco pela frente, é melhor não corrermos o risco. Eu compartilho com a Gislaine dessa opinião. Se a gente pode evitar, pra que arriscar? O Lélio Prado, ele tá dizendo que é uma modinha tal, que apesar de não ter graves consequências aparentemente, ele concorda que mesmo assim tem que ser orientado, né, Paulo? Mesmo que fala assim, isso não tem importância, vai passar. Brincadeira, mas tem que falar qual é que é a real, né? Não pode ignorar o que tá acontecendo, né? Ignorar é sempre muito ruim, né? Ignorar, não falar, o silêncio é muito ruim, a indiferença é muito ruim, não adianta. Isso aí na área da sexualidade é nitroglicerina pura, né? Então tem que tomar muito cuidado que a hora que explodir também vem um monte de coisa junto, né? Então, Transamérica, alô. Bom dia. Bom dia, quem é? Tudo bom? Aqui é o Douglas de Poço. Bom dia, Sam. Bom dia, doutor. Tudo bom? Olá, Bom dia. Douglas. Bom, doutor, eu participo aqui na região do Alto Tietê das ações da criança e adolescente, né? Voluntariamente fui eleito delegado regional ano passado. E eu queria chamar a atenção para um fato que a gente encontra muito aqui, é que os professores estão muito preocupados com isso. E o pessoal também dos conselhos tutelares. E quando a gente ouve falar pessoas da minha faixa de idade, que eu tô com 33 anos, que não estão sabendo dessas pulseirinhas, eu acho extremamente curioso, porque, por exemplo, quando eu participo da reunião da reunião do meu filho, numa sala de 35, 40 crianças, eu encontro lá 16, 15 pais numa reunião. E eu queria saber do doutor o que ele acha. A gente muito no congresso da criança e adolescente fala muito sobre esse novo comportamento do pai e da mãe de hoje, que a gente chama nos congressos até brincando com o juiz de direito que vai participar e tudo, representantes do Estado, que são os adolescentes de hoje. Mas tá aí o papel da escola também, informar também aos pais, né, Douglas? Mas aí é que tá um contexto, né, que eu não posso me prolongar porque a gente não tem tempo, que o Estado também abandonou muito tudo isso, né, porque as crianças pedem, pra você ter uma ideia, Gi, a mudança do sistema pedagógico, que é chato, o modelo de ensino eles pedem para mudar, e nesses congressos, nessas conferências, estão representantes lá, e já há alguns anos que a gente participa, e o Estado não se move. E principalmente também, o que eu queria falar, doutor, sobre isso, porque ele tem mais, acho que, aptidão para isso do que a gente, o que está acontecendo com os novos pais dessa geração de agora, que vai dos 25 em diante, que muitas vezes não pôde fazer alguma coisa na fase da adolescência, faculdade, poder viver, viajar, ter acesso a dinheiro, e hoje tem o que a gente encontra muito, que a gente conversa nos congressos, Gi, é sobre o abandono presente. Tá o pai e a mãe com a criança convivendo, e na prática quem toma conta é o avô, a avó, e a criança fica aí a léu, muitas vezes atrás de uma internet, que é uma ferramenta maravilhosa, e você tem aí, por exemplo, tem a questão da pulseirinha, que já existia na minha época, mas hoje você tem uma ferramenta de acesso de informação com um troco do povo, vamos dizer, que é a criançada da periferia que a gente fala, né? Entendido. Que fala com pedófilo. Mas... Eu queria saber sobre essa questão do novo comportamento do novo pai e da nova mãe, e tem um desprendimento enorme com a criança. Mas é o que a gente fala há muito tempo sobre a gravidez na adolescência. Esses pais foram pais muito jovens e hoje que estão se relacionando, como é que fala? Realizando profissionalmente, essas coisas todas, que estão com 30 e poucos anos. Que é o que vai acontecer com os adolescentes de hoje. O que o Douglas está trazendo é um fenômeno, esse fenômeno que ele está comentando, é um fenômeno social, né? Qual que é? O de pais demissionários, pais que se demitem do cargo que eles possuem de pais. Então, pais que geralmente não exercem o seu papel como deveriam, né? Então, são muito amigos dos filhos, são muito próximos de filhos. Não estou falando que pai e mãe não pode ter uma relação de amizade com os seus filhos, mas não são amigos dos filhos. Até porque como é um papel que demanda, né, que necessita de hierarquia, né, para que ele exista de fato, existe uma relação de poder entre pais e filhos, e esse poder tem que ser administrado pelos pais, pelos adultos, não entregue na mão dos filhos, né? Então isso que ele comenta é sim um fenômeno social, onde a gente percebe pais jovens que muitas vezes se demitem desse papel, pegam aquela autoridade que eles possuem, passam para os avós muitas vezes. Então você pega
adultos ainda na meia-idade, né, que já deveriam estar num outro movimento, mas estão criando os netos, né? Isso é muito ruim, né? É muito ruim porque quem tem que criar são os pais mesmo, né? E criar dá trabalho, né? Eu estava aqui pensando como é trabalhoso realmente criar, né? Acompanhar, orientar, tá sempre junto, né? Tá à disposição, né? Então é um trabalho constante, né? Que ele vai mudando, né? Conforme a faixa etária. Você ser pai de criança é um tipo de demanda, é um tipo de necessidade que a criança tem. O pai de adolescente é um outro tipo de necessidade. E o pai de adulto, né? Porque também isso é um outro fenômeno social muito importante. Parece que quando nós nos tornamos adultos, a gente perdeu pai e mãe, né? Ou a gente não tem mais a relação pai e mãe, né? Pais e filhos, né? E existe, tem que existir, né? É extremamente saudável que mesmo a gente ainda, enquanto adultos, né, tenhamos a relação com os nossos pais. Mas isso é um problema geral, social, e que, tipo, sozinho não vamos resolver, né? Infelizmente, espero que ele continue com o trabalho dele, empenhado em ajudar essas pessoas, a comunidade, e não desiste não, tá? Um beijo. Vamos agradecer ao Paulo, obrigada pela presença aqui. Sim, Paulo. Pelo esclarecimento. Só pra lembrar, ele é terapeuta de casais e de família, Eu psicólogo. confesso que fiquei um pouco mais calma depois que eu conversei com você. E o Paulo tem um site, né, Paulo? Tem artigos, tem informações lá também, né? Tem bastante informação no site, que é o www.vivendomelhor.com.br. Facinho, vivendomelhor.com.br. Quer deixar um recado geral aí pra galera, Paulo? Olha, eu em primeiro lugar, agradeço muito ao convite que vocês fizeram e também a oportunidade de estar falando, né? Acho que é sempre muito importante. É uma rádio como essa, né, a Transamérica, né? Então, permitir esse tipo de abertura, acho que é sempre muito importante. Tá Valeu. certo, obrigado. Obrigada, Paulo. 2 em 1 aqui na Transamérica. É, moleque.